A Web TV Santuário São Judas Tadeu passa a transmitir nesse momento Central Semana Santa. Classificação livre. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à Central Semana Santa 2025. Estamos chegando ao final de nossa jornada de reflexão sobre o caminho da cruz, que é, ao mesmo tempo, um caminho de amor, sacrifício e, sobretudo, esperança. Hoje, celebramos a alegria e a vitória de Cristo sobre a morte, em um dos momentos mais importantes da liturgia cristã, a Vigília Pascal. O sábado de Aleluia é um dia de grande júbilo, pois recordamos a ressurreição gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja se mantém em vigília, aguardando a vitória definitiva do Senhor. Para nos ajudar a entender melhor o significado desta noite santa, temos um convidado especial, Padre Eliseu Schneider, da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Nós queremos neste dia acolher o Padre Eliseu Schneider. Padre Eliseu, seja muito bem-vindo à nossa Central Semana Santa. Obrigado por aceitar o convite de estar conosco para falarmos cada vez mais sobre este tempo favorável para nós, e hoje nós vamos falar sobre o Sábado Santo. Obrigado, Padre Cleiton, pela acolhida, a minha saudação a todos, e a gente vai estar aí então para conversar um pouco sobre a Páscoa, sobre a ressurreição, especialmente sobre o Sábado Santo, né? Que muita gente fala Sábado de Aleluia popularmente, mas o correto é a gente designá-lo como Sábado Santo, né? Segundo os liturgistas mais entendidos, né? Certo. Então vamos lá. Então vamos para a pergunta que vai adentrar neste dia do Sábado Santo. O que faz do Sábado de Aleluia uma data especial para a Igreja? E qual a importância da Vigília Pascal na liturgia da Semana Santa? Veja, o Sábado Santo, ele é um dia, e a Vigília Pascal são acontecimentos centrais da nossa fé, porque nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz Paulo, se tudo tivesse terminado na morte, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos uns pobres coitados, dignos de compaixão. Mas aí São Paulo diz, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Ele ressuscitou, ele está vivo. E nós sabemos que houve a Sexta-feira Santa, e que ela deixou muita dor, muita decepção, muita tristeza para aqueles que presenciaram, né? Nós esperávamos que ele fosse o Redentor de Israel, diziam as pessoas, e no entanto ele morreu na cruz, uma morte vergonhosa, a cruz que era destinada para os piores assassinos na época de Jesus, e Jesus foi morto na cruz. Então no Sábado Santo nós celebramos a Vigília Pascal, que é a celebração mais importante do ano litúrgico da nossa fé, porque nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu dizia, se Cristo não tivesse ressuscitado, como diz Paulo, vã seria a nossa fé. Não haveria igreja, não haveria fé cristã, não haveria nossas comunidades, e nós não nos reuniríamos no Sábado Santo para celebrar essa vigília tão importante, né,
onde nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que muitos católicos valorizam mais a Sexta-feira Santa que o próprio Sábado Santo. O que não é bom, porque a gente sempre fala que muitos enterram Jesus, celebram sua morte, mas depois deixam de celebrar a sua ressurreição. Haja visto as multidões que Sexta-feira Santa acorrem às nossas igrejas, e depois o pequeno número que acaba participando da Vigília Pascal, né? Então nós temos que corrigir isso, né? E é claro que a morte de Jesus foi uma morte redentora, foi uma morte pela nossa salvação, pelos nossos pecados. Ele era inocente, foi condenado para morrer, né? Por nossos pecados, por nossas faltas, pela nossa salvação. E tudo isso foi muito importante, mas esse crucificado, ele ressuscitou. E aí nós, em cada Santa Missa, nós celebramos sempre o crucificado e ressuscitado. E especialmente na celebração da Vigília Pascal, no Sábado Santo. Muito bem. Olhando nessa perspectiva do Sábado Santo, da Vigília Pascal, a Vigília Pascal é chamada de Mãe de todas as Santas Vigílias. O que essa expressão significa e por que ela é tão significativa para os cristãos? A Vigília Pascal é a mãe de todas as vigílias. É uma expressão de Santo Agostinho, se não me engano, é Santo Agostinho mesmo, que fala isso. É a mãe de todas as vigílias. É a vigília das vigílias. Porque nós, Jesus morreu na Sexta-feira Santa, depois houve um tempo, né, de espera, de tristeza, de dor, de sofrimento, de decepção, né? E depois houve essa expectativa, né? E que nós hoje guardamos o sábado como um dia de silêncio, de contemplação, a expectativa de celebrarmos a ressurreição. E nessa celebração da Vigília Pascal, nós celebramos justamente o cerne da nossa fé, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é uma celebração muito longa, muitas leituras, as leituras que relatam toda a história da salvação, né? E que tem seu ápice, né? O seu ponto alto justamente na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós celebramos no Sábado Santo, especialmente na celebração da Vigília Pascal. Tanto é que no sábado não se celebram outros sacramentos, a não ser a confissão, a não ser também a unção dos enfermos, e em todas as igrejas do mundo todo se celebra então a Vigília Pascal, a celebração da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom. Dando continuidade nesta dimensão da Vigília Pascal, a liturgia da Vigília Pascal é composta por 4 elementos principais. Poderia expressar brevemente cada um deles e o que eles representam para a nossa fé? Veja, 4 elementos, né, da celebração da Vigília Pascal. O primeiro elemento é a celebração da luz. A celebração da luz. E a celebração da luz, ela contém 3 elementos principais que são celebrados. É a bênção do fogo novo, a bênção do fogo novo, que é o fogo que é abençoado. A segunda parte, a celebração do Círio Pascal, o acendimento do Círio Pascal e a sua introdução na igreja, né? E a terceira parte da celebração da luz, que é a proclamação da Páscoa, o canto do exulte, a proclamação da Páscoa. Então essa primeira parte, a celebração da luz, ela compreende então a bênção do fogo, o acendimento do Círio Pascal, e o círio aceso, nós temos aqui o círio aqui no nosso cenário, ele simboliza o Cristo ressuscitado, a chama do Cristo
Ele é aceso para nos lembrar que Jesus é a luz do mundo, que Jesus ressuscitou, né? E depois esse círio é aceso, no círio se colocam as chagas, os grãos de incenso, que simbolizam as chagas, as 5 chagas de Jesus. E lá o celebrante fala: Jesus Cristo, ontem, hoje, sempre, alfa e ômega, princípio e fim de todas as coisas. A preparação do Círio Pascal, que é muito lindo. As pessoas se reúnem em geral fora da igreja, se acende, faz uma fogueira, se acende o Círio Pascal, e depois esse círio é introduzido na igreja. E o Círio Pascal, que simboliza então a presença do Cristo ressuscitado. Ele é introduzido na igreja, as luzes da igreja estão apagadas, as pessoas estão com suas velas e vão acendendo as velas no Círio Pascal. E a igreja vai se iluminando. E o celebrante vai cantar: eis a luz de Cristo. Eis a luz de Cristo. Um ambiente de silêncio, de escuridão, as pessoas que estão com suas velas acesas. Eis a luz de Cristo. E o celebrante canta esse refrão por 3 vezes, até que se chegue ao altar, onde se canta então a 3ª vez o Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus, o povo responde. As luzes da igreja se acendem, tudo fica iluminado. Jesus, a luz do mundo, a luz que dissipa as trevas da escuridão, as trevas da morte. E aí se faz a proclamação da Páscoa, que é o canto do exulte, que em geral pode ser feito por um leigo, um diácono, ou mesmo pelo próprio celebrante, pelo padre, né? A proclamação da Páscoa. E é sempre um momento solene, esse momento da luz, porque a morte nós associamos muito à escuridão, né? Jesus morreu na cruz, né? Depois, e a ressurreição a gente sempre a vê como uma luz, né? E Jesus, que se definiu como a luz do mundo: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Então o Círio Pascal aceso simboliza essa presença do ressuscitado no meio de nós. E ele é aceso na Noite Santa, depois ele será aceso especialmente nas celebrações de batismo ao longo do ano, e também nas celebrações mais importantes, mais solenes e festivas da igreja, o Círio Pascal. Então a primeira parte da celebração é a celebração da luz, o acendimento do Círio Pascal, o fogo, a introdução do Círio Pascal na igreja e a proclamação da Páscoa com o canto do exulte. A segunda parte, o segundo elemento da celebração da Vigília Pascal, é a celebração da palavra, é a liturgia da palavra, onde se narra toda a história da salvação, desde a criação do mundo, a criação do homem e da mulher, a aliança que Deus fez com o seu povo, a libertação do Egito, a libertação da escravidão para a liberdade, o povo que caminhou durante 40 anos no deserto até chegar à terra prometida, que é a Páscoa dos judeus. Até hoje eles celebram a libertação do povo da escravidão do Egito, a Páscoa judaica. Para nós hoje a Páscoa é a celebração da passagem da morte para a vida. Jesus que morre na cruz, mas houve um 3º dia e Jesus ressuscitou. E depois também as leituras todas vão sendo proclamadas. Depois existe a proclamação do Glória, onde existe é um canto de alegria pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois uma leitura da Carta de São Paulo, e depois o Santo Evangelho, que nos lembra as mulheres que foram ao túmulo, viram o túmulo vazio, voltaram correndo, comunicaram aos apóstolos, aos discípulos,
e eles também foram correndo até o local do sepulcro, encontraram o sepulcro vazio, e depois disso, a experiência da ressurreição que viveram as mulheres e depois também os discípulos. Então, a segunda parte, a liturgia da palavra, narra toda a história da salvação, que tem como ponto alto a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que se celebra nessa mãe de todas as vigílias, a vigília pascal. E um terceiro elemento é a liturgia do batismo, onde a igreja batiza os adultos, os chamados catecúmenos, que se prepararam para receber o santo batismo. Na falta de pessoas adultas, de catecúmenos, se batiza também as crianças nessa noite, né? Se faz a bênção da água, todos são convidados a renovar as promessas do seu batismo, né? A gente também lembra o nosso próprio batismo, quando nós nascemos para uma vida nova. E como fala a liturgia do batismo, pelo batismo nós somos sepultados com Cristo, para ressuscitarmos com Cristo para uma vida nova. Então esse seria o terceiro elemento da vigília pascal, a liturgia da palavra, que é muito rica na noite da vigília pascal. A palavra de Deus sempre tem uma importância muito grande em qualquer liturgia, mas especialmente na vigília pascal, onde ela narra toda a história da salvação. E começou, né, com a criação do mundo, e tem seu ponto alto depois na ressurreição de nosso Senhor Jesus, a vinda do Filho de Deus. Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho Jesus Cristo. Quem nele crê não será condenado. Quem nele crê terá a vida eterna. Então, que culmina então nessa grande celebração da vigília pascal no sábado santo. Então seria o terceiro elemento, a liturgia batismal. Renovação dos promessas do batismo e tudo mais. E a última e quarta parte, quarto elemento dessa celebração é a liturgia eucarística, quando todos são convidados a se alimentar do corpo e do sangue do Senhor. Eu lembro que na Quinta-feira Santa Jesus instituiu a Eucaristia, e em cada Eucaristia nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e nessa noite da vigília pascal nós também somos convidados a nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor. Seria então a quarta parte da vigília pascal. As quatro, relembrando então a celebração da luz, a celebração da palavra, a celebração do batismo, a liturgia do batismal, e depois a liturgia eucarística, as quatro partes. E sempre a igreja sempre ordena e recomenda que essa vigília pascal seja celebrada à noite, já quando escurece. E no costume, nos inícios da igreja, era celebrar era fazer essa celebração até de madrugada, né? Porque a Bíblia diz que de madrugada as mulheres foram ao túmulo, e lá encontraram o túmulo vazio, e houve toda essa explosão de alegria pela ressurreição de Jesus. Então, a gente faz, em todas as igrejas se faz então essa celebração ao anoitecer, já à noite, né? Para lembrar também essa questão a passagem da morte para a vida, da escuridão para a luz, Jesus a luz do mundo, né? O povo que andava nas trevas viu brilhar uma luz, diz Isaías lá no Antigo Testamento, que se aplica mais ao Natal, mas também pode ser aplicado à celebração da vigília pascal. Muito bem, que bom. Então vamos lá para mais uma reflexão sobre este assunto. O que significa renovar as promessas do batismo durante a vigília pascal? E qual o impacto disso na nossa vida cristã diária? O que significa renovar as promessas? Um dia nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo que é necessário para a nossa salvação eterna.
Jesus vai dizer: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer, quem viver a fé, e quem viver o batismo será salvo. Então, eu sempre digo assim, que o dia mais importante da nossa vida foi o dia do nosso batismo. E eu, quando celebro os batizados, eu costumo sempre perguntar para as pessoas se elas sabem o dia em que foram batizados. Muitas vezes as pessoas sequer sabem a data, o dia em que foram batizados. E eu recomendo até para os pais e padrinhos que eles celebrem essa data em família, né? Pode ser através da oração do terço, uma outra oração, ou mesmo de um bolo, como as pessoas celebram o aniversário. O batismo é o nosso nascimento para a fé, para Deus e tudo mais. Então nada mais oportuno que nessa noite santa, a noite da vigília pascal, a gente também renovar as promessas do nosso batismo. E aí que entra a importância desse momento, para a gente tomar consciência que nós fomos batizados, que nós somos filhos de Deus, e que nós somos convidados a renovar as promessas do nosso batismo, que no dia do nosso batismo nossos pais e padrinhos fizeram. Nessa noite da vigília pascal nós somos convidados a fazê-lo em voz própria. Renunciar ao demônio, ao mal, ao pecado, né? Depois também a profissão de fé: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. O credo, né? As verdades da fé em que nós cremos, e que somos convidados nesta noite a renovar. Aí a importância de renovarmos a nossa fé, para nos chamar a atenção de que nós estamos celebrando Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar, morreu na cruz, e que 3 dias depois ele ressuscitou. E ele está vivo no meio de nós. E que nós um dia fomos batizados. E no batismo fomos sepultados com Cristo, como ensina a igreja, para ressuscitarmos com ele, né? Então, para nos lembrar essa grande verdade, nós somos filhos de Deus e devemos viver o nosso batismo. E a gente sabe que nem sempre a gente tem tanta consciência disso, né? Então, nessa noite, as pessoas têm que tomar essa consciência: eu sou filho de Deus, eu fui batizado, eu sou cristão, e eu tenho que viver o meu batismo, a minha fé, que eu recebi no dia do meu batismo. Aí a renovação das promessas do batismo. Vou lançar aqui uma proposta para quem está nos acompanhando em casa. Coloque aí no chat, coloque a data do seu batismo. Qual foi o dia que você foi batizado? Isso para nós é importante. Então, qual é a data? Eu lembro da minha. 16 de dezembro de 1979 foi o meu batismo. O do senhor, lembra? Lembro. Eu nasci dia 15 de fevereiro de 61. Já sou um idoso, né? Um idoso. Claro, sou um idoso. Sou um idoso. E eu fui batizado 8 dias depois, dia 24 de fevereiro de 1961. É uma data que eu lembro sempre. Faço questão de celebrar a Santa Missa, né? Para mim, uma data muito significativa. E que muitas vezes nós vamos perdendo, né? E isso significa também o quanto nós damos, às vezes, um pouco valor ao nosso batismo. Sim. Né? Então vamos valorizar o nosso batismo, que é algo importante para nós. Então coloque aí nos comentários aí qual é a data do seu batismo, tá bom? Outra coisa também interessante que o padre Eliseu apresentou para nós sobre a dimensão do círio. Tem hoje dentro da igreja e na nossa loja do Santuário São Judas Tadeu, tem o mini círio. Então é algo interessante que durante esse dia você possa adquirir este mini círio, possa levar a sua vela para a celebração e acender, que também é uma forma de você levar este sinal para dentro da sua casa. Padre Eliseu, eu vou lhe perguntar, mas se o senhor não souber a resposta, eu lhe ajudo, né? Para nós o círio ele é muito importante. E quais são os momentos dentro da igreja que se usa o círio? Em primeiro lugar, ele é utilizado em todas as celebrações do tempo pascal.
E o tempo pascal se estende da noite da Páscoa, né, da Páscoa, até a festa de Pentecostes, quando termina esse ciclo pascal e termina o tempo pascal. Então, a gente vai depois observar que em todas as missas, em todas as celebrações, o círio vai estar no altar, ele fica lá na igreja, e ele é aceso durante o tempo pascal na celebração de todos os sacramentos. E depois, nas celebrações mais importantes, no dia da celebração das crismas, né, no dia do batismo, nas celebrações de batismo, nessas celebrações mais importantes da igreja, ele sempre é aceso. Porque ele é um símbolo importante, porque ele é um símbolo que nos lembra a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É o sinal, o símbolo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o círio pascal, que é abençoado no sábado santo, na vigília pascal, e depois ele passa a ser utilizado nessas ocasiões. Que eu lembre, seriam essas datas. Também a título de conhecimento, mas o senhor também pode me corrigir, no falecimento do diácono, do padre, do bispo, do papa, também se coloca o círio. Claro, né? E depois também na celebração do sacramento da crisma, né? Claro, também nesses momentos. Então são informações importantes para o nosso conhecimento da nossa fé cristã. Que bom. Vamos para mais uma pergunta. Se o senhor quiser tomar uma aguinha, fica à vontade, viu? Nós estamos aqui para tranquilo, né? Toma uma água, fica à vontade. Como podemos viver o espírito de alegria verdadeira da ressurreição de Cristo em nosso dia a dia? E como isso nos ensina sobre a esperança cristã? Como viver a alegria? Como podemos viver o espírito de alegria verdadeira da ressurreição de Cristo em nosso dia a dia? E o que isso nos ensina sobre a esperança cristã? Eis a noite da alegria verdadeira, né? Canta a liturgia da vigília pascal. Nós sabemos que a alegria é um dos frutos do Espírito Santo, né? E a questão da alegria e da esperança estão muito ligados a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei antes, se Jesus tivesse ficado no túmulo, na sepultura, não haveria fé cristã, não haveria comunidades, e nós não celebraríamos a Quaresma, a Semana Santa, e nem a Vigília Pascal. Mas o Jesus foi pregado na cruz, e houve um terceiro dia em que Jesus ressuscitou. Então, a Páscoa devia ser uma festa, toda a celebração, uma festa de alegria. Por isso existe até aquela música, a alegria está no coração de quem conhece Jesus, né? Quem encontrou Jesus Cristo, quem tem fé, quem professa sua fé, tem sempre motivos de alegria, porque a Páscoa, ela nos lembra que a morte nunca terá a última palavra na nossa vida, mas sempre a ressurreição. Ela nos lembra também que o bem terá sempre a última palavra e não o mal, né? Por isso que a razão da nossa alegria sempre é Jesus Cristo. E Jesus Cristo ressuscitado, né? A noite de alegria verdadeira, né? A noite da Páscoa, a noite da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós devíamos ser pessoas alegres, né? E deveríamos também ser pessoas de esperança. Nós estamos no Ano Santo e o Papa escreveu um documento para nos ajudar a viver esse Ano Santo, o ano do Jubileu, onde ele diz, citando Paulo, a esperança não engana, a esperança não decepciona. E a nossa esperança é Jesus Cristo, morto na cruz, ressuscitado, vivo no meio de nós. E o que nós observamos hoje é que tem muita gente desesperançada, né? É claro, os problemas são muitos. Guerras, violências, crise financeira, a própria inflação, que é cruel para os mais pobres, né? Para todos, especialmente
os mais pobres, os muitos problemas sociais, o problema das drogas, da violência doméstica, a violência mesmo que a gente vive na nossa grande cidade de São Paulo. Ontem ainda os noticiários falavam que a maior preocupação dos paulistas é a violência, né? Então a gente tem muitos sinais de morte ainda nos dias de hoje, e que muitas vezes nos ferem na nossa esperança e na nossa alegria, né? Mas acreditarmos que o bem será sempre vencedor, né? Que o mal não terá a última palavra na nossa vida, e que a última palavra da nossa vida não será da morte, mas será sempre da ressurreição. Então, para quem crê em Jesus, para quem realmente tem fé, sempre existem motivos para viver alegres e para vivermos com esperança. Por isso o Papa, o tema que ele colocou é peregrinos de esperança. Nós somos peregrinos nesse mundo, e a nossa meta é um dia estarmos com Deus na eternidade, no céu. E nessa nossa longa peregrinação nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, Jesus vivo e ressuscitado. Que bom! Por isso nós sempre falamos, em cada Santa Missa, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E nós vivemos desta certeza: Jesus está conosco, Ele está vivo, Ele está no meio de nós. E Ele garantiu, Ele disse assim: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E Ele também disse assim uma frase que eu gosto muito: no mundo tereis tribulações, sofrimentos, mas coragem, eu venci o mundo. Jesus vencedor, Jesus vitorioso, Jesus vivo, né? No meio de nós, hoje e sempre. Então me parece que, por mais difíceis que sejam as situações da vida, nós nunca podemos perder a alegria e a esperança. É claro que existem tantos sinais de morte nos dias de hoje, sempre houve, mas nosso Deus é o Deus vivo, ressuscitado, é o Senhor da história, né? É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então Jesus Cristo vitorioso, que venceu o mal, a morte, ressuscitou, vivo permanece no meio de nós, razão da nossa alegria e da nossa esperança. Por isso que a Páscoa devia ser realmente uma festa de muita alegria, né? Que bom! Essa deve ser a nossa esperança neste dia que celebramos a Vigília Pascal. Sejamos esperançosos e vivamos alegremente a nossa fé e entusiasmado. Padre Eliseu, deixe para nós uma mensagem final, né, para este dia, desta Vigília Pascal, deste dia santo. Veja, Padre Cleiton, eu só queria lembrar para a gente o seguinte, que esse dia, nós católicos, nós devemos participar desses eventos, de todas as celebrações da Semana Santa, especialmente da Vigília Pascal, da procissão da ressurreição, que vai ter também aqui no santuário, né? É domingo, dia 10, dia da Páscoa. A procissão da ressurreição parece que é às 10 horas, né? Teremos as celebrações, não haverá uma procissão indo pelas ruas, mas faremos somente as celebrações. De algumas situações. Devido a algumas situações próprias da cidade de São Paulo que não foi possível fazer. Isso. Então a gente participa, em primeiro lugar, a gente participar ativamente de todas as celebrações de Semana Santa. E mesmo que você for viajar, para onde você for, tem igreja católica por perto, você deve se certificar dos horários e tudo mais e participar. E depois a minha mensagem para todos é que a gente viva dessa certeza da fé, né? O Papa João Paulo II, que agora é santo, no início do pontificado, ele dizia: abri as portas para Cristo, não tenhais medo, né? Então, de a gente acreditar, de a gente viver a fé e de sermos pessoas de esperança, né? Jesus ressuscitou, né? Ele está no meio de nós. E ele é o motivo da nossa fé e da nossa esperança.
Então que a gente viva desta certeza. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Nosso Mestre ressuscitou, o Senhor Jesus, e vivo permanece conosco para sempre. Não estamos sozinhos no mundo, Jesus está conosco, hoje e sempre. Muito bem. Padre Eliseu, nós queremos agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade de partilhar conosco este dia celebrativo. Muito obrigado e que Deus lhe recompense em sua missão, em sua vocação, por tudo que realiza pela igreja, por tudo que já fez, por tudo que ainda faz pela igreja. Obrigado por partilhar conosco e juntos vamos rezar bem este dia da Vigília Pascal. Amém. Que possamos todos celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, vivendo esta esperança no nosso coração e em nossas ações. Fique conosco, pois amanhã continuaremos a nossa jornada na Central Semana Santa 2025. Até lá e uma feliz Páscoa a todos.